Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Esta é uma das bem-aventuranças apresentadas por Jesus no Sermão da Montanha, do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Na interpretação de Santo Agostinho, esta terra representa nada mais, nada menos do que o paraíso, do que o céu. Tal como o Salmo 141 vai nos dizer: Tu és a minha esperança, a minha porção na terra dos viventes. A terra dos viventes é aqueles que vivem na abundância do paraíso. Eis que eu vim dar vida e vida em abundância, diz Jesus. Esta vida em abundância que nós já temos pela graça, os santos a possuem pela glória. Ora, desde o Antigo Testamento, percebemos que Deus promete a terra para um povo que era escravo, e da escravidão Deus os libertou. Tal como os israelitas, nós, muitas das vezes, ficamos presos à antiga terra, a terra da escravidão. Não podemos negar que nesta vida vivemos em uma terra de escravidão, onde existem governos totalitários que dominam a nossa natureza. E esse tipo de governo que nos escraviza, não precisamos pensar acerca de um governante concreto. Este faraó, que mantém o povo escravo, podem ser os 7 pecados capitais que dominam os nossos corações, tornando-nos assim privados da liberdade. É bem certo que no início da vida interior, quando Deus nos liberta desta terra do cativeiro, que é o próprio pecado, nós nos parecemos bastante com um povo no meio do deserto que se punha a queixar-se com Moisés o tempo inteiro, querendo voltar às cebolas do Egito. E assim acontece com a vida nas virtudes. Quando Deus começa a nos conquistar, a nos converter e a nos levar às virtudes humanas, a castidade, a humildade, a laboriosidade, a temperança, a simplicidade, a pobreza, a obediência, é muito claro que de início essas virtudes são muito áridas como o deserto. E nos pomos a reclamar como o povo reclamava a Moisés, que não aguentavam mais se alimentar daquele maná, daquele pão que não tinha sabor, não tinha gosto, tal como as virtudes. No início, a virtude da castidade parece-nos uma grande luta, em que não sentimos sabor algum em perseverar neste propósito. Pois é bem verdade que o desejo de Deus, quando nos chama às virtudes, a estes hábitos que nós operamos para o bem, é para gerar o máximo bem na alma humana, e não aquela felicidade passageira como estamos acostumados no vício. A vantagem do vício para com as virtudes é que o vício, ele oferece a felicidade de forma mais rápida, porém mais passageira. As almas praticam hábitos maus, que é o caso do vício, com muito mais frequência do que virtudes,
Porque a virtude requer o sacrifício da vida sensível e justamente uma operação da inteligência para renunciar ao prazer e abraçar a dor. Já no caso do vício, nós fugimos da dor e buscamos as consolações no prazer. Porém, o vício, quem nele se inicia, sabe bem que acaba por perder a liberdade, como os hebreus estavam trancafiados no Egito. E assim, o Egito é a terra da escravidão, tal como o vício o é para nós. E Israel, a terra da liberdade, como é as virtudes. Sabemos que a terra prometida não era propriamente uma nação, como o povo estava acreditando numa terra que manaria leite e mel. Nós sabemos que este leite e mel que as Escrituras falam é pelo fato de que, enquanto o povo estava na escravidão, eles não tinham direito ao leite que se tiravam das cabras. E quando tinham direito a uma dose certa de leite que eram dado aos escravos, eles tomavam leite como os bezerros, sem colocar açúcar, porque naquela época ainda não havia o açúcar, por não se descobrir a própria cana. Então, naquele tempo, se adoçava o leite com mel. E só os nobres tinham dinheiro para tomar leite de cabra adoçado com mel. E aí a gente já imagina que quando Moisés havia dito para um povo escravo que comia as lentilhas com cebola todos os dias e não podiam trocar o prato, obviamente que Moisés estava dizendo que nesta terra, que manaria leite e mel, seria uma terra de prosperidade, em que o povo comeria como os nobres, ou seja, como os livres. Mas, meus irmãos, o Santo Agostinho tenta nos mostrar que o povo no deserto, ao invés de agir com os mansos, o povo, muito pelo contrário, eles agem como que furiosos, ou seja, aqueles que lutam pelo bem terreno. Mas nós sabemos bem de que esta terra que Deus está a dizer aos egípcios, aos israelitas que estavam escravos no Egito, é uma terra que quanto mais eles andavam, parecia que nunca chegavam. E Santo Agostinho vai nos colocar que esta terra era a própria humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo que foi tirada da terra, a terra mais santa que havia, que era o seio de Maria Santíssima. A humanidade de Cristo é a terra prometida. É a terra que mana leite e mel. Leite significa que nos dá substância. O leite dá substância para a criança que suga no peito da mãe. E o mel dá doçura, ou seja, o mel incentiva, depois quando a criança cresce, incentiva a criança a continuar a se alimentar bem. E é bem verdade que quando nós colocamos um pouco de açúcar em um suco, em um leite, fica mais apetitoso e assim tomamos em mais quantidade. Isto é apenas uma analogia para dizer
que a graça divina tornará doce aquilo que é amargo. A operação das virtudes pode nos parecer como leite a fortalecer uma criança, que dia após dia ela cresce, engatinha e começa a andar. Mas nesse leite que nós estamos sugando do seio da Santa Igreja, como crianças, este é um leite adocicado. A graça vai tornando doce este caminho que aparentemente pode, de início, parecer ser muito árido. Este caminho que a castidade, sem a graça de Deus, pode parecer que nós estamos nos mutilando. A humildade pode parecer que estamos nos aniquilando. A pobreza pode parecer que estamos sendo saqueados, injustiçados. E a laboriosidade, o amor pelo trabalho, pode parecer que estamos sendo feitos escravos. Por isto, nós precisamos de todas estas coisas, tal como a criança precisa do leite, para ter firmeza nos seus passos. As virtudes são o leite que nos sustenta, e a graça será o mel que tornará doce este alimento. Por isto, meus irmãos, como diz o Salmo, Tu és a minha esperança, a minha porção na terra dos viventes. Nós já temos a nossa porção na terra dos viventes quando nós recebemos o corpo de Cristo. Esta é a porção que já temos na terra daqueles que realmente vivem para Deus. E assim, Santo Agostinho diz: mansos são os que se conformam com a maldade e não resistem ao mal, mas vencem o mal com o bem. Portanto, os que não são mansos brigam e lutam pelos bens terrenos e temporais. Porém, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, de onde não poderão ser expulsos. Possuir a terra é possuir a terra prometida. A terra prometida, o paraíso. O céu é a terra que Deus nos prometeu, o lugar de segurança. Nas Escrituras, nós sabemos que o mar é uma analogia sempre ao mundo, o lugar da instabilidade. Um lugar onde, quando navegamos em cima de um barco, somos agitados para cá e para lá. E tal como no mundo nós afundamos pela força da impetuosidade das paixões, nós necessitamos de um barco para que não venhamos morrer, nos afogar. Assim precisamos da igreja para navegar em águas tão bravias, e sem a igreja seria impossível esta travessia, de um lado para o outro. E assim, nessa instabilidade do mundo, como as Escrituras sempre colocou, o mar sempre assombrou muito o homem antigo, na antiguidade. Os homens sempre criaram muitos mitos acerca do mar. Isto era muito comum, porque o mar assombrava, e ainda hoje assombra a nós. Ainda hoje, com toda a tecnologia que temos, o mar causa-nos muito medo, não é verdade? Quando nele entramos. Um lugar desconhecido, com seus mistérios. Ora, a terra sempre foi uma analogia ao céu, nas Escrituras. Porque a terra, ao contrário do mar, é o lugar da estabilidade. É o lugar onde nós ficamos seguros. E assim,
quando Deus promete uma terra ao povo e abre o mar vermelho para que o povo passe a pé enxuto, isto significa que Deus abrirá caminhos em meio aos mares da vida, das instabilidades da vida, em que nós pisaremos em uma terra que está já em meio a este mar. E esta terra é esta humanidade de Cristo que vem ao nosso encontro, e nós passamos por ela. Ela é o terreno firme que pisamos. E nós olhamos para a direita e para a esquerda, estas ondas impetuosas são como que paredes sustentadas pelos santos anjos, a fim de que na vida interior possamos largar as ondas, possamos largar esta instabilidade do mar e pisar firme e atravessar de um lado para o outro, e assim estarmos livres da escravidão do faraó. Esta foi a experiência de Simão Pedro no mar da Galileia. Porém, Pedro faltou a fé e não conseguiu pisar firme, como Jesus pisava sobre as ondas, e foi afundando por causa de sua falta de fé. E este é um perigo para todos nós que vivemos a Quaresma, de afundarmos como Simão Pedro. E os vícios nos fazem afundar mar adentro, enquanto as virtudes nós pisamos em terra firme. Pois as virtudes nós estamos procurando não os bens da terra, mas nós estamos procurando os bens do céu. E Santo Agostinho diz que os mansos são aqueles que se conformam com a maldade e assim não resistem ao mal. Quando nos fazem o mal, nós não revidamos. É isto que Agostinho quer dizer. Quando batem na nossa face, nós oferecemos a outra. Não pagamos o mal com o mal, mas ao contrário, nós vencemos o mal com o bem. Os santos tinham esta mansidão, que por mais que fossem perseguidos, nunca pagavam na mesma moeda. Eram os mansos, porque a terra que estavam procurando não era os benefícios desta vida, mas sim os benefícios da graça divina, que um dia se converterão em glória. Por isso, Agostinho diz: os que não são mansos brigam e lutam pelos bens terrenos e temporais. Estes são aqueles que não estão na mansidão do próprio Espírito. Aqueles que estão sendo sacudidos pelas ondas do mundo, como a barca dos apóstolos foi sacudida para cá e para lá, com aquelas ondas impetuosas, como as paixões sacodem a nossa carne. E é preciso que Jesus, do interior da barca, lá da sétima morada, do Espírito, se levante e coloque as ondas abaixo, por uma operação da graça. Enquanto nós, há tanto tempo, estamos tentando submeter as paixões na prática das virtudes, e acontece o mesmo que aconteceu com os apóstolos. Caímos uma e outra vez, pois parece que a força da natureza é tão impetuosa que não somos capazes de dominá-la. Cristo reclama a Simão Pedro que pouca era a sua fé. E de uma hora para outra, Nosso Senhor, por uma ordem, faz com que as ondas se acalmem. E assim devemos entender que a graça divina, em meio a tantas aflições de permanecermos na virtude, de uma hora para outra, poderá nos deixar em paz e gozar daquela mansidão que Jesus mesmo havia dito no Evangelho, que ele era manso e humilde de coração. Aquela mansidão do coração de Jesus, que não era perturbado pelas aflições da vida e navegava em torno a estas com a paz, sem perder a paz, como estava a caminho do Calvário. Um mar de aflições batiam em Jesus de todos os lados,
blasfemavam contra o Cristo, e ele continuava pacientemente caminhando para o Calvário, a mansidão. Pois nosso Senhor está a nos mostrar como se alcança esta terra. Como o povo está a nos mostrar como alcança a terra prometida. Não adianta reclamar. As reclamações, muito pelo contrário de nos ajudar na virtude, nos atrapalha. E não somos gratos assim a Deus por estar já nos mostrando que éramos escravos e agora livres. O problema é que no início desta libertação, desta liberdade, nós queremos voltar para trás e ficamos nos lamuriando, infelizmente, como o povo no Egito, no deserto. Temos saudade do Egito. Nesta quaresma estamos no deserto, não com Moisés, mas agora com Jesus Cristo, aquele que é capaz de expulsar os demônios, de submeter o mundo quando Satanás lhe oferece e submeter assim a sua própria carne. Temos de acreditar de que a virtude, ela de fato é o início desta terra prometida. É o início deste leite que dá sustância e o mel que nos convida a querer ainda mais o leite do bem, o leite da graça. E assim, a graça dia após dia vai nos fortalecendo para uma vida feliz. Enquanto o vício e o pecado nos enfraquece dia após dia e vamos perdendo esse estado espiritual que é a felicidade. Não deixemos nos enganar. Sejamos os mansos, aqueles que não revidam o mal com o mal, mas aqueles que vencem o mal com o bem. Os que não são mansos brigam e lutam pelos bens terrenos e temporais, diz Agostinho. Só os mansos possuirão a terra, esta terra aonde os santos habitam. E Agostinho conclui: é o repouso e a vida dos santos. Esta terra é o lugar onde nós repousaremos, acharemos as nossas consolações. Por isto, este é o conselho, que na quaresma, enquanto estamos sofrendo para adquirir as virtudes, é preciso que nós busquemos a vida dos santos e santas, que outrora eram frágeis como nós, escravos como nós fomos, e nos demonstram como é bom viver na terra da liberdade. Como é bom viver nas doçuras da pureza, na doçura do mel, que é a humildade, a doçura do mel, que é a obediência. E aquilo que para os santos parece ser doce como mel, para nós, no princípio da vida espiritual, parece ser árido como o deserto. Assim é a aquisição das virtudes humanas, meus irmãos. Não desanimemos. Estamos mesmo no deserto. Porque quando falamos de virtude, estamos falando de outro tipo de gosto, de sabor, de gozo. É bem verdade que para os puros, o gozo é uma coisa, e para os impuros, outra. Agora é preciso que achemos deleite nestas coisas que dizem respeito à nossa alma e ao nosso espírito. Que este tipo de deleite não é o mesmo que aqueles deleites que experimentamos por meio dos nossos sentidos, dos nossos afetos, da nossa capacidade neurológica, em que sensorialmente temos este retorno dos prazeres carnais, em que o nosso cérebro se acostuma, por ser uma faculdade animal, se acostuma ir em direção ao prazer
e tudo que causa sacrifício, a fuga. Por isso é preciso uma intervenção da inteligência, da alma, no nosso imaginário, a fim de que possamos iniciar esta escola de amor, pois só ama quem de fato inicia uma vida de virtudes. Pois a virtude é este autodomínio do coração, que não deixa se escravizar pelo prazer, pelo gozo, pelo egoísmo, e leva o coração a se doar em sacrifício de amor, como uma mãe que se doa todos os dias em sacrifício pelo seu filho, sem se queixar. E o amor vai tornando suave aquele peso. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E este jugo, para uma mãe, não é nada, pois o amor pelo filho torna leve aquele fardo. Que nós possamos aprender a fazer isto em todas as ocasiões de nossa vida. Que possamos levar com leveza a castidade, a humildade, a obediência, a laboriosidade, e tudo isto para nós seja doce como mel. Que Deus nos ajude a possuir a terra e nos dê a mansidão de coração, a fim de que tenhamos paz diante de tantas aflições e lutas que ainda teremos de enfrentar nesta vida.